Bem? Olá, pessoal. Estamos começando aqui a live dos diretores. E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Márcio? Tudo bom, Paula? Estou lhe ouvindo aí. Tudo bem? Tudo. Estamos aí, enquanto associados da Previ, eleitos pelos nossos associados para representá-los na diretoria. Nós consideramos que é importante vir aqui falar com vocês sobre como está a Previ, como é que o nosso fundo de previdência está agindo nesse momento de pandemia, um momento em que o mundo inteiro não sabe muito bem para que lado vai, com muita dificuldade de entender qual é o melhor momento de tomar certas decisões. Então, a gente sabe que é sempre muito difícil para quem está associado, recebendo o seu benefício, ter a certeza de que vai ter a garantia de todo dia 20 ter o seu benefício. O pessoal do Previ Futuro olha para a cota, né, vê a desvalorização da cota, fica preocupado, mas eu acho que o mais importante nesse momento, enquanto associados da Previ, é a gente ter a certeza que todos estão se cuidando. É um momento muito crítico para todos nós. Eu diria que é um momento crítico da humanidade, né? Porque nunca se viu um vírus que prolifera de forma tão rápida, né? Uma contaminação de uma velocidade e de uma violência tamanha. Então, é importante que a gente siga as orientações médicas, as orientações da Organização Mundial de Saúde, que a gente se cuide. O mais importante é a gente garantir que aquelas pessoas que a gente ama e que nós mesmos estejamos bem, em segurança nas nossas casas. E da nossa parte, na Previ, enquanto representante de todos vocês, a gente está cuidando para que todo dia 20 a gente tenha a certeza do benefício na nossa conta corrente. Tivemos agora, no último dia 20, além do benefício que foi acreditado, né, o benefício regulamentar, como já era esperado, metade do benefício do 13º, então, que a gente adianta todo mês de abril, então foi adiantado, e tivemos uma excepcionalidade que foi metade do 13º do INSS. Foi uma decisão que o INSS tomou e que vai se repetir a segunda parcela do 13º do INSS virá agora no mês de maio. Portanto, nós teremos, nos meses de abril e maio, a quitação do 13º do INSS para quem está no Prisma, né? Quem não está no Prisma recebe o seu benefício no banco normalmente. Mas eu creio que é importante a gente ressaltar sempre que o importante nesse momento é a gente se cuidar, que da nossa parte, enquanto representante dos associados, nós estamos cuidando para que nós tenhamos uma Previ segura, uma Previ resiliente, para que a gente tenha certeza de que teremos o nosso benefício. Nós, sabendo que muitos colegas também auxiliam seus familiares, diferentemente de nós que temos a certeza do nosso benefício no dia 20, quem está no banco hoje sabendo que vai receber o seu salário, a gente tem colegas, tem filhos, irmãos, cunhados, enfim, parentes diversos que estão tendo certas dificuldades, tem empresas que estão reduzindo remuneração. Então, pensando nisso, a gente criou a oportunidade para quem tem um empréstimo simples, para que tome a decisão, se achar que isso pode ajudar no seu orçamento, de suspender as consignações nos meses de maio e junho. Tomamos essa decisão porque, ouvindo os especialistas, acreditamos que em junho já comece a diminuir, tenhamos saído do pico, né, de contaminação, então o mercado como um todo, a economia comece a se movimentar, então as pessoas deixam de ter tantas necessidades. Por isso, a gente está olhando o tempo todo para o nosso associado, que medidas mais a gente pode tomar no sentido de auxiliá-los. O imposto de renda foi prorrogado para junho, então muita gente que às vezes precisa de alguma orientação
da nossa área. A gente está buscando responder a todas as questões que são trazidas através do Fale Conosco, porque a gente não conseguiu colocar a central de atendimento em teletrabalho, é muito difícil isso, acho que nenhuma instituição até agora conseguiu, mas a gente está buscando uma forma de atendimento para que todos os associados tenham as respostas tempestivas, né, das suas necessidades. Então, o que eu queria deixar aqui para vocês inicialmente tenham a tranquilidade, nós estamos já trabalhando, começamos a trabalhar na folha de pagamento de maio, então, para vocês terem a certeza que vão ter o seu crédito no dia 20, aqueles que já estão recebendo o benefício. O pessoal do Previ Futuro, você pode olhar lá a quantidade de cotas foi arrecadado normalmente, também no dia 20. Creio que a Paula depois pode falar mais sobre isso, mas a gente tem uma situação da economia mundial em que está depreciada e isso impacta no valor da cota. Mas a quantidade de cotas, a gente continua com ela e ela crescendo. Então, a gente precisa aguardar a recuperação da economia, que aí nós teremos uma recuperação no valor dessas cotas. Então, era isso que eu queria dizer inicialmente, reforçando, cuidem-se, sigam as orientações da Organização Mundial de Saúde, as organizações que cuidam e orientam como deve ser o cuidado num caso de pandemia, para que a gente possa, daqui a alguns meses, de alguma forma, estarmos juntos e comemorarmos o fato de que a vida vale mais que qualquer coisa. Então, eu passo agora para o Márcio, para ele fazer uns breves comentários também, e depois a Paula na sequência. Tá bom? Obrigado, Marcel. Boa noite a todas as associadas, a todos os associados. Espero que todos estejam bem, suas famílias também estejam bem. É importante se cuidar, respeitar as orientações que vêm da OMS, as orientações de isolamento, e que a gente possa passar juntos e sair depois dessa pandemia com saúde. Isso é o mais importante para todos nós. E estava aqui ouvindo o Marcel fazer essa saudação e pensando como para nós, associados da família Previ, é importante nós termos uma entidade como a nossa, a Previ, num momento como esse. A gente sempre falou sobre previdência complementar, a importância de nós termos planejamento de longo prazo, de pouparmos no longo prazo, mas num momento como esse, poder levar a mensagem de tranquilidade para os nossos associados, poder levar para as pessoas que nós estamos conseguindo realizar o funcionamento da entidade e garantir o pagamento dos benefícios, isso é muito importante. Na Previ, a gente, desde quando foi anunciado o primeiro caso já de coronavírus no Brasil, nós já adotamos de imediato medidas internas para proteger os nossos funcionários, que também são associados do plano de benefícios, reforçamos todos os cuidados, a limpeza nas áreas comuns, nós cuidamos para que as pessoas estivessem conscientes da importância de manter o afastamento, não ter o contato físico, e iniciamos imediatamente, com o acionamento de um grupo de administração de crise, a preparação da Previ para que ela estivesse funcionando 100% de forma remota. Então, nós, ainda no final de fevereiro e no início de janeiro, mobilizamos todo o nosso corpo técnico, o pessoal da TI, da área de informática, para nós prepararmos a Previ e, de fato, desde o dia da semana do dia 16, nós iniciamos um teletrabalho, uma semana de aprendizado, mas seguida, no dia 20, de liberação 100% para a Previ trabalhar remotamente, e isso foi muito importante, porque essa medida que nós tomamos, além de garantir o funcionamento da entidade com sucesso, nós protegemos também a saúde dos funcionários e dos nossos contratados. Nós não tivemos nenhum caso de internação do nosso corpo de funcionários, estão todos trabalhando
Alguns, claro, tiveram manifestações, sintomas, mas estão bem e estão produzindo e trabalhando em favor do associado. Deu uma saída, Paula entrou. Deu uma saída. É verdade. São coisas de live, né? É assim mesmo. Mas vou passar para a Paula, porque... Já que eu entrei mesmo, né? Ela já entrou na tela aí cheia, então manda ver, Paula. Pessoal, primeiramente, boa noite. Obrigada, né, pela audiência aí a todos que nos assistem. É uma satisfação a gente estar fazendo essa primeira live. Eu digo primeira que a gente pretende que seja a primeira de uma série, que é uma forma também mais eficaz de a gente ter esse contato direto e poder ouvir um pouquinho de vocês, quais são os anseios, as expectativas e também o canal, para que a gente possa falar um pouquinho do que a gente está fazendo. Né, primeiro, assim, descrever essa crise, ela é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. E para tranquilizá-los, né, dizer que a Previ já passou por diversas crises na nossa história. Estávamos lembrando outro dia que logo no início da fundação da Previ, lá 14 anos depois de fundada, nós já passávamos pela gripe espanhola. Então, nós temos uma experiência de resiliência que nos fez nos robustecer e fortalecer em relação ao nosso planejamento e a política de investimentos. Dizer para vocês que esse momento vai passar e a nossa política de investimentos prevê também que a gente tenha um colchão de liquidez para que nós possamos fazer face a esse momento sem termos que desfazer de ativos de forma depreciada. Principalmente o plano 1 ali, bastante, né, que tem uma exposição bastante grande em renda variável, né, tem uma preocupação muito grande nesse momento, dizer que nós já passamos por momentos como esse, e esses mesmos ativos, os ativos da Previ são ativos de empresas de economias sólidas, empresas de economia real. Então, se a gente teve, no primeiro momento ali, por conta da necessidade do distanciamento social para evitar o colapso do sistema de saúde, né, a gente tem efeitos adversos na economia, a gente vai ter o momento da retomada. E quando isso acontecer, esses mesmos ativos, a gente diz ali que, no momento de crise, os ativos descem de elevador, né, e sobem de escada. Ou seja, né, a gente teve uma desvalorização muito grande, mas ele tende a recuperar e a gente vai acompanhar esses momentos. E esse colchão de liquidez que nós temos, que vai ali, a nossa política de caixa mínimo prevê pelo menos 6 meses de ativos de altíssima liquidez para que a gente possa pagar os benefícios sem ter que nos desfazer de nenhum ativo de forma, né, assoberbada, depreciada. Mas nós temos um colchão de liquidez, né, que vai até no horizonte maior. Nós podemos contar ali de 12 a 24 meses de colchão de liquidez, né, e aí a gente vai ter que fazer um manejo bastante firme em relação ao que a gente vai receber de aluguel, de dividendos, fazer essa projeção e colocar no nosso fluxo de ALM, que é o nosso fluxo de caixa. Então, a gente está revendo a política de investimentos nesse momento, estamos em processo de revisão, para fazer também a revisão do que nós temos de fluxo de receita. Porque esse fluxo de receita que nos garante, para frente, fazer o direcionamento do que daqui para frente é o novo normal e o que nós podemos investir, garantindo essa liquidez e, nesse momento, o que faz mais sentido para a gente. Então, a gente vai passar por esse momento, temos solvência, temos liquidez, né, em relação à preocupação ali do Previ Futuro, que o Marcel levantou, né, das cotas, lembrar que o Previ Futuro vai depender muito do perfil que o participante tem, que vai lá desde o mais conservador até o mais arrojado. Também no perfil mais conservador, a gente também teve ali uma desvalorização nesse momento por conta da abertura das taxas, mas também na renda variável a gente teve isso de forma muito mais impactante por conta de seguir os índices de bolsa. Mas também esse momento vai passar, algumas comunicações que a gente tem feito para ter paciência nesse momento, principalmente participantes do Previ Futuro, para evitar, principalmente, né, aqueles que não vão se aposentar imediatamente, você tem que pensar no horizonte de longo prazo. Então, não há porquê
nesse momento, a gente ter que fazer movimentações se você tem um longo prazo para trabalhar. Então, temos que sempre pensar no longo prazo. A Previ também tem feito uma indução muito grande da sua participação, das suas empresas participadas, para que a gente possa, ali no pilar sociedade, pensando que a economia ela é circular, todos dependemos uns dos outros, para que esse momento possa passar de forma mais rápida possível e que a gente possa também contribuir na sociedade, que a gente possa contribuir através da nossa participação em várias empresas do país, ali com disponibilização de respiradores. Citar um exemplo da Vale, né, que a Vale adquiriu ali 5 milhões de kits de teste rápido de coronavírus, para que a gente possa contribuir para a retomada mais rápida da sociedade brasileira nesse momento. A Tupi também fez um movimento de indução muito grande ali no sul do país, liderando este processo, constituindo fundos junto aos empresários para que pudesse também doar, e também a Ambev, né? Só para citar alguns exemplos que estão bastante na mídia ali e que também nos orgulha como participantes da Previ, como associados, né? E é uma indução que a gente tem feito junto aos nossos conselheiros. E dizer que, né, finalizar aqui, para abrir para vocês, que a gente fez 116 anos agora, no dia 16 de abril, é o momento onde a gente reafirma o nosso espírito de solidariedade, que foi o espírito de solidariedade que criou a Previ. E é esse espírito que nos norteia também hoje, nesse momento onde a gente precisa estar tão junto. Pessoal, nós estamos com mais de 200 perguntas, a gente agradece aí a todos os associados que estão ligados aqui na live, que estão acompanhando. É importante para nós termos essa oportunidade de estar conectado com vocês e passar a nossa visão e também a segurança do que está sendo feito na Previ. Marcel, não sei se você viu aí algumas perguntas, seria legal nós podermos agora avançar em algumas perguntas que estão aparecendo dos associados e que mostram o foco do que as pessoas estão querendo saber. Você já pegou aí algumas perguntas? Já, tem algumas aqui que eu vou já... talvez eu não tenha me expressado corretamente. Quando a gente diz que já estamos preparando a folha de maio, é para vocês terem uma noção de como funciona, né? Não significa que ela esteve em risco, não. Como nós estamos em teletrabalho, então a folha de pagamento do mês de abril, ela foi toda rodada remotamente, é uma coisa inédita na história da Previ. Então, a Paula acabou de dizer que a Previ completou 116 anos, então, em 116 anos, foi a primeira vez que nós rodamos uma folha de pagamento de fora do ambiente Previ, né? Totalmente de fora. Então, a gente começa a preparar a folha com quase um mês de antecedência. Então, nós já estamos olhando para a folha do mês de maio, então a gente prepara toda a base, depois vai ver quais são as consignações, depois ver quais são as alterações, enfim. Nós já estamos preparando para ter a certeza que em maio, no dia 20, considerando que nós estamos em trabalho remoto, em teletrabalho, nós vamos ter essa folha rodada, tá bem? Então, não é porque está em risco, é o contrário. É para vocês terem a certeza que nós vamos ter a nossa folha lá. Algumas pessoas... Oi, fala mais. Não, eu ia chamar a atenção de algumas pessoas terem levantado a questão de resgate, tem uma reunião marcada para o CNPC, a nossa expectativa. Eu acho que você talvez fosse falar sobre isso, né? Então, algumas pessoas falaram aqui se tem a possibilidade de resgate de 10% do saldo, né? Então, nesse momento, ainda não tem nada, né? Isso precisaria ter alguma alteração de regulamento ou alguma decisão específica do CNPC. Inclusive, algumas pessoas aqui perguntando o que a gente espera do CNPC. O CNPC está discutindo, né, se é o caso de tomar alguma decisão emergencial que traga alguma alteração, e isso diz respeito tanto a benefício como a contribuição. Então, tem outras perguntas aqui falando sobre se vai haver suspensão de contribuição. Também não tem essa previsão nesse momento. Então, a suspensão de contribuição, principalmente no plano Previ Futuro, impacta a formação da reserva.
Então, a gente não vê razão para isso, nem para desonerar o patrocinador, nem a razão, porque já está no nosso orçamento isso, né? No plano 1, a mesma coisa. Então, plano 1 e Previ Futuro não tem uma discussão e não tem nenhuma deliberação ou nenhuma decisão da CNPC que leve nesse sentido. Alguns fundos de previdência, principalmente os abertos, têm alternativa de saque, que nós não temos no nosso regulamento do plano Previ Futuro. No plano 1, a grande maioria, 96%, já está aposentado, então não há que se falar em resgate de saldo de reserva. Então, só para deixar isso bem explicitado, não tem, nesse momento, nenhum estudo da parte da Previ. Tem uma discussão que começou na CNPC, mas que não tem nenhuma decisão. Inclusive, a reunião foi adiada e até agora não tem nenhuma decisão de quando vai ser retomada, que fala da possibilidade de suspensão de contribuição, mas também não houve avanço nesse sentido. Tá bem? Ô, Marcel, é importante a gente falar para os associados que nós estamos acompanhando diariamente a situação, a evolução dessa crise de saúde pública, o comportamento do mercado, e também estamos fazendo análises diárias. A equipe da Paula atualiza os cenários macroeconômicos e está sempre levando para a diretoria e também para as gerências os desdobramentos, e nós estamos mobilizados de forma permanente, prontos para a tomada de novas decisões que sejam importantes para garantir a segurança do associado e o funcionamento normal da entidade. Então, até o momento, as medidas que foram tomadas foram nesse sentido, já foram frutos dessa análise diária que a gente está fazendo, e nós estamos, a diretoria, conversando com o conselho, mobilizados para a tomada de decisão de acordo com a evolução dessa situação que nós estamos vendo, tanto na parte macroeconômica, como eu disse, como na saúde pública. Tem uma pergunta sobre o nosso colchão de liquidez. Então, em que pese a nossa política de caixa mínimo prevê a obrigatoriedade de, no mínimo, 6 meses de liquidez, nós temos muito mais do que isso hoje. Nós temos mais do que 12 meses de liquidez. E aí, essa liquidez para frente vai depender das premissas que a gente adotar ali na política de investimentos, de reinvestimento ou não do restante que a gente tem desse colchão de liquidez. E a gente está estudando, essa política vai ficar pronta ainda no mês que vem. Tem várias perguntas que eu estou vendo aqui, pessoal, com relação ao convênio lá do INSS, né? As pessoas estão preocupadas porque foi prorrogado até junho e estão na expectativa aí de como ele vai se desdobrar a partir de junho. Acho que era importante também, né, Marcel, poder falar um pouco sobre isso, que é um assunto que mobilizou muito no início do ano e continua na pauta, né? Isso. Inicialmente, a negociação que nós fizemos com o INSS garante que até junho a gente tem o convênio garantido e mantido. As alterações necessárias na lei que trata de convênios e que era uma solicitação do INSS estavam inseridas nessa medida provisória 905, que perdeu validade agora na segunda-feira. Então, especificamente é minha área, eu tentei conversar tanto na segunda como ontem com o deputado Cristino Áureo, que era quem estava cuidando disso, né, com quem a gente vinha tratando, e eu vou voltar a buscar, eu não tive sucesso, para ver, porque existe a possibilidade de um substitutivo, né, de uma nova medida provisória do governo federal, e aí nós voltarmos à negociação com o INSS, no sentido ou de prorrogar por mais um tempo esse convênio, né, que interessa a todos. Inicialmente, quem negociou a prorrogação do convênio em nome de todas as entidades foi a ABRAP. A ABRAP é a entidade que congrega todos os fundos de pensão do Brasil. Então, a gente vai também tentar conversar com a ABRAP
para que ela possa conduzir essa discussão. Então, no momento, o convênio do Prisma está mantido até junho e nós estamos retomando um debate com o INSS através da ABRAP para ver se a gente consegue a manutenção por mais um período até que a gente ache uma solução definitiva. Então, o nosso objetivo é garantir a manutenção do convênio. Tem uma pergunta que apareceu aqui, uma preocupação do Almir, se há alguma possibilidade de ingerência nos recursos da Previ por parte do governo e que após essa pandemia, o governo obrigar a Previ a comprar papéis, enfim. É importante a gente tocar nesse assunto. A Previ ela tem uma governança muito robusta. A Previ é uma das poucas entidades, foi a primeira que elegeu diretores executivos associados para estar lá na governança. O Estatuto da Previ prevê que, mesmo indicado pelo banco, as pessoas têm que ter pelo menos 10 anos como associados de um dos planos de benefícios, e essa paridade ela se estende para todos os conselhos. Além disso, a Previ ela tem no seu corpo técnico somente associados trabalhando lá na Previ. Todos são sócios ou associados ou do Plano 1 ou do Previ Futuro. Então, essa estrutura de governança, e ela é toda segregada, se uma diretoria de um eleito inicia um processo, é uma outra diretoria de indicado que dá continuidade, é uma outra diretoria que controla. Toda essa estrutura ela foi construída há vários anos atrás para trazer essa blindagem para a nossa entidade. Então, posso trazer uma tranquilidade para vocês, associados, associadas da Previ, de que não tem como chegar uma proposta na Previ e ela ir direto para uma tomada de decisão monocrática. Ela precisa passar pelas áreas técnicas, e não é uma área técnica só, a segregação de funções ela exige que passe por algumas áreas técnicas, dependendo do assunto, e depois ela vem para uma decisão que também é colegiada, na diretoria executiva ou no Conselho Deliberativo. Nós ampliamos esse conceito de governança ano passado, criando na Previ vários colegiados de decisão com 3 gerentes executivos, justamente nesses comitês, para nós trazermos decisões colegiadas para todos os níveis decisórios da Previ. Então, interesses sempre nós vamos ter, seja do governo ou do mercado. A questão a governança nossa ela é robusta para garantir que na Previ a Previ responda aos interesses dos associados. Eu digo para vocês que a nossa estrutura hoje responde por isso. Nós precisamos garantir e defender que essa governança seja mantida. Qualquer proposta que venha no sentido de quebrar essa estrutura de governança na Previ, os associados têm que, de forma muito firme e mobilizados com suas entidades representativas, defender essa governança que a gente tem na Previ hoje. Tem uma pergunta relacionada aos cenários que podem impactar aqui os ativos da Previ, né? Quais cenários de retomada? Os economistas falam aqui em vários cenários, né? A gente tem projeção de PIB negativo em 5%, a gente tem o que a gente chama ali dos desenhos de recuperação, se essa recuperação vai se dar em V, né? Se é uma recuperação mais rápida, caiu logo recupera, se ela vai se dar em U, né? Se ela tem uma curva um pouco mais lenta, a recuperação chamada em W, né? Se ela recupera, depois ela cai de novo, depois ela recupera novamente, ou também, né, o cenário mais preocupante que eles chamam é a recuperação, né, em L, né? Que na verdade ela cai e tem um longo período até se recuperar. Na verdade, ninguém tem essa resposta hoje. Hoje a gente está num cenário onde a gente tem que construir ali vários cenários prospectivos, pensando num cenário de retomada mais rápido, num cenário, né, de retomada mais longo, e nós precisamos fazer, a construção da política vai se dar de forma bastante flexível, porque nós precisamos traçar, primeiro, a nossa estratégia, né, pensando que sempre o nosso ativo tem que estar relacionado ao nosso passivo, né, isso é ponto.
A gente precisa olhar para o passivo e dali saber como que a gente maneja esse ativo, casando esses prazos. Quando a gente fala, por exemplo, na perspectiva de reinvestimento hoje também, aproveitando, tem oportunidades também, aproveitando que a curva se abriu, a gente tem hoje a oportunidade do reinvestimento. Se a gente tinha ali, alguns meses atrás, também títulos públicos pagando abaixo do atuarial, e por isso a gente tinha que tomar mais risco, hoje a gente pode aproveitar esse movimento para fazer um reinvestimento acima do atuarial. Mas temos que fazer tudo isso com muito cuidado para que a gente garanta o nosso colchão de liquidez e para que esses vencimentos sejam casados nas datas do cumprimento do nosso passivo e olhando ali todas as premissas de recuperação possível. E a gente, nesse momento, precisa garantir o compromisso previdenciário do pagamento dos benefícios. Então, essa resposta ninguém tem. E nós estamos trabalhando diariamente para a construção desses cenários. Pessoal, deixa eu... estou vendo aqui que estão surgindo diversas perguntas e voltando a um tema que a gente acabou de falar. Primeiro, o resgate de reservas, ela pressupõe uma norma que permita isso, né? Primeiro, assim, o regulamento atual, tanto do Plano 1 como do Previ Futuro, não tem essa possibilidade, e para resgatar a reserva integralmente, precisaria cumprir o que prevê a Lei Complementar 108, que seria o desligamento do patrocinador, o que não é recomendável nesse momento, né? Então, deixando bem definido para todo mundo, a discussão que tem no âmbito do CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que poderia trazer isso, não chegou a nenhuma conclusão. Teme-se que traga algum risco maior para o sistema, porque se muita gente sacar, na verdade, você descapitaliza, né, os planos que seriam como o Plano 1, que é BD, e traria um prejuízo no futuro, né? A Paula falou de longo prazo. Então, a gente, na formação da reserva do Previ Futuro, poderia trazer um dano muito maior. Então, o CNPC não chegou a nenhuma conclusão. Então, hoje, essa alternativa não está em discussão no âmbito da Previ, porque não tem, a legislação não permite, não tem regulação para isso. Algumas perguntas aqui também sobre como é a inadimplência nos empréstimos imobiliários. Acho que aqui é importante a gente dizer que a Previ cobra essa inadimplência. Essa inadimplência existe em contratos antigos, de pessoas que saíram do banco no período 95 e 97, entre 95 e 97, principalmente. Então, existe sim uma inadimplência nos contratos, nos financiamentos imobiliários do Plano 1. São contratos antigos que estão, 98% estão ajuizados, alguns já estão em negociação administrativa, o que não está em negociação administrativa está ajuizado, que representa cerca de 98% desses contratos. Se a gente tirar essa parte dos contratos inadimplidos de período 95 a 97, a carteira, a inadimplência dela é na faixa de 0,5%. Então, é uma carteira muito boa. Então, a nova Carim, né, como a gente chama, não tem inadimplência praticamente. É o mesmo índice praticamente do empréstimo simples. Então, são duas carteiras bastante saudáveis. Então, acho que isso é importante da gente deixar bem esclarecido para todo mundo, tá bom? Vou aproveitar aqui mais um item aqui que o pessoal perguntou, mais de uma pergunta, inclusive, sobre se existe alguma proteção, né, para a nossa posição de renda variável. Então, existe, a gente fez mais de uma vez, a gente tem uma política de hedge, né, e só que essa política de hedge, dado o tamanho da nossa carteira e a capacidade do mercado brasileiro, ela acaba sendo pequeno, né? Eu acho que o Márcio e a Paula podem me ajudar a lembrar aí, mas, se não me engano, o valor é na faixa de 3 bilhões que a gente tem de hedge, para uma carteira de 80. Então, é uma proteção que acaba não sendo muito efetiva. E isso acontece porque o mercado brasileiro não comporta o tamanho da nossa carteira.
mas temos, sim, um RED pequeno, né, como acabei de informar, e é uma política constante, está prevista tanto na política de investimento como no dia a dia da diretoria de investimentos. Acho que é uma pergunta que surgiu mais uma vez aqui. Marcelo, só complementando, inclusive, às vezes a gente não consegue nem executar todo o valor que a gente tem autorizado para fazer essa política de RED. Então, a nossa governança autoriza a gente fazer muito mais e a gente não acha tamanho de mercado para fazer tudo que a gente gostaria. Mas é importante, aproveitando essa pergunta, trazer uma informação aí que nós, no início da crise dessa pandemia, combinado com aquela crise, o início daquela crise do petróleo, da disputa da Rússia com a Arábia Saudita, a Bolsa teve uma queda acentuada e nós utilizamos ou nos desfizemos de uma dessas posições que conseguiu trazer para a gente um retorno líquido em torno de 110, 115 milhões de reais para o plano 1. Então, não são posições grandes, como o Marcel destacou, mas nós conseguimos reverter uma delas. Com essa queda, nós protegemos a nossa posição e conseguimos ter um retorno de 115 milhões de reais. Adel, uma pergunta. Não, é que eu ia emendar aqui, Paulo, se você me permite. Tem uma pergunta de um associado, o Nilo Moraes. Ele está preocupado com as despesas administrativas da Previ. E aí ele pergunta como é que está, se tem um controle, se tem metas. E aí, ô Nilo, te respondo o seguinte. Hoje, as despesas da Previ, elas estão no mesmo nível das despesas da Previ de 2009. Nós estamos fazendo um trabalho já há mais de 6 anos de redução das nossas despesas ano a ano. A gente está atualizando as nossas plataformas tecnológicas, estamos fazendo a otimização dos nossos processos, fizemos uma reforma na nossa sede que reduziu o espaço que a Previ ocupa no prédio, onde é a sede, para 1,25 do que eram os 2 andares que a gente ocupava. Isso significou uma redução no nosso orçamento anual em torno de 6 milhões. Então, nós continuamos comprometidos com essas melhorias. O projeto de melhoria da plataforma tecnológica, ele aponta para a gente, até o final de 2021, atualizarmos todos os sistemas, tanto da área da diretoria de administração quanto da área da diretoria de seguridade. Vamos trazer a um custo menor sistemas que vão oferecer um atendimento melhor, mais rápido para todos os nossos associados. Então, nós trabalhamos com meta, temos um objetivo estratégico que chama sustentabilidade da Previ por meio de uma gestão eficiente, eficaz e inovadora. E estamos fazendo esse dever de casa. Essa crise não nos pegou despreparados nessa questão das nossas despesas administrativas. E, para concluir, informar para você o seguinte: nós temos um fundo do plano de gestão administrativa, onde nós temos um pouco mais de 1 bi de reais, 1 bilhão de reais, que a gente faz a gestão desse fundo para poder garantir que a Previ tenha perenidade na administração dos planos de benefícios até a década aí de 70, 80 são as nossas projeções. E, claro, a gente vai tomando medidas para levar isso para a perenidade. Meu colega Vander Couto, lá do Pará, trabalhamos juntos lá no Pará, pergunta: qual a possibilidade de aumentar em caráter excepcional os valores para empréstimos no Previ Futuro? Aí eu vou falar do ponto de vista dos investimentos, tá? Empréstimo é considerado uma classe de ativo na qual a Previ investe, né, também dentro da política de investimentos. O regulador exige que cada classe tenha uma banda, né, máxima permitida. A gente já está, no caso do Previ Futuro, com os 15% já máximos alocados nessa classe de ativo. Ou seja, a gente precisa, né, ter mais retorno nesse momento, mais pagamento
de empréstimo simples e operações com participantes para que a gente possa destravar esse limite, né, e pensar em aumentar, porque a gente já está assim, no limite máximo permitido pelo regulador, que é 15% dos ativos do plano do Previ Futuro, investidos nisso. Que para a política de investimentos é um investimento, né? Investimento em operações com participantes. O Adelmo pergunta se há janelas de oportunidade de investimentos. Quais são as janelas? Então, assim, reiterar, uma das janelas seriam os próprios títulos públicos, que com essa crise, né, então, teve uma abertura da taxa e estão pagando, a gente consegue ali taxas acima do atuarial. Outra possibilidade são próprios ativos considerados abaixo do seu preço justo, ativos de renda variável. Só que, nesse momento, é aquela cautela que a gente tem que ter, né? Qual é exatamente o fundo do poço? Então, e se isso baixa um pouquinho mais? E também manejar isso com o nosso colchão de liquidez. Então, a gente tem que guardar um pouquinho de caixa. Isso a política de investimentos vai fazer através da análise do nosso ALM, o estudo do fluxo de caixa. Eu estou vendo algumas perguntas aqui sobre como se tem perdas no Previ Futuro, quanto tempo vai demorar para a gente recuperar. Enfim, eu acho que é importante, a gente tem falado muito com o pessoal do Previ Futuro, primeiro é que tem uma desvalorização das cotas, é óbvio, né, o mercado está todo depreciado. Não dá para, se eu disser para qualquer um de vocês que vai recuperar em 4, 5 meses, é um chute, né? Ninguém tem esse prazo ou essa informação. O que nós sabemos é que nós temos investimentos em empresas resilientes, né? Quando a gente fala de investimento no mercado, tanto no Plano 1 como no Previ Futuro, a gente procura investir em empresas que só empresas listadas em bolsa, portanto, empresas que têm boa governança, que têm também uma boa resiliência, e temos o investimento, como a Paula acabou de falar, a operação com os participantes, como é chamado, né, que é o empréstimo simples e o financiamento imobiliário, também é uma forma de investimento. No Previ Futuro já estamos muito próximo do limite, então a gente não tem espaço para aumentar valores. Estamos abrindo a alternativa de suspensão da consignação, o que acaba impactando também nesse limite, né? Então, não querendo ir muito para o economês, né? Mas vamos ter em mente, assim, neste momento em que a economia mundial está muito depreciada, né, existe, quando a gente olha para o resultado do plano, a gente leva um susto, mas eu estou aqui, enquanto associado também, falando, vamos manter a calma, porque nossos recursos estão bem alocados. A gente vem seguindo a política de investimento nos últimos anos da melhor forma possível. Né? Alguém pergunta aqui, mas teve ano que não... A gente procura sempre seguir. Se nesse ano a gente pretendia vender mais renda variável. Então, como o mercado teve essa grande queda, nós paramos de vender renda variável. Então, eu falo assim, alguém pode chegar daqui a 3 anos e falar, em 2020 vocês não seguiram a política de investimento. Claro, se eu seguisse, eu traria um prejuízo para o plano. Então, não é o momento. A gente está buscando alternativas, a gente já investiu em multimercado, que estava previsto na política de investimentos. Enfim, nós viemos fazendo diversos movimentos no sentido de valorizar os recursos, de investi-los da forma adequada, e quando a economia retomar, como eu disse, as nossas cotas no plano Previ Futuro e os nossos ativos no plano 1 tendem a se recuperar e, portanto, voltar a um patamar que seja adequado e desejável dentro daquilo que a gente prevê. Lembrando, como a gente insiste bastante, nós estamos falando de um compromisso de longo prazo. E só para finalizar aqui essa intervenção nesse momento, quando a gente fala de fluxo de caixa, né, de segurança, tanto o Plano 1 como o Previ Futuro tem essa segurança. Então, também, no Plano Previ Futuro, nós estamos com um caixa garantido. Hoje, o valor
de arrecadação mensal é bem maior do que a necessidade. Então, o plano futuro tem mais folga ainda do fluxo de caixa do que o plano 1. Marcel, foi importante você falar isso, porque tem uma pergunta aqui da Rejane, ela estava perguntando se a liquidez também abrange o Prefuturo. Dentro da Previ, e isso é uma exigência legal, todos os valores de cada plano são contabilizados de forma segregada. Um plano não se mistura com o outro. Mas é claro, como o Marcel disse, o fluxo de contribuições do Prefuturo, que ainda paga poucos benefícios de aposentadoria e pensão, eles são mais do que suficientes e eles apresentam uma liquidez que não preocupa a nós, gestores, porque entra muito mais recursos do que sai. É um plano jovem que está acumulando benefícios, acumulando ativos ainda, né? Mas tem uma pergunta aqui que dialoga com isso, que é do Moacir Pimenta. Ele diz que os resultados da Previ só foram divulgados até janeiro, e a crise só veio no início de março. Qual a expectativa e o impacto negativo no resultado? Eu vou dizer para vocês o seguinte: em breve vai estar sendo divulgado o resultado de fevereiro. Fevereiro já traz um impacto por conta da crise trazida pelo petróleo. Em fevereiro foi o início daquela crise da Rússia com a Arábia Saudita, e isso já refletiu com uma queda acentuada nas bolsas. Então, assim, sem dúvida, o Moacir, que em fevereiro e principalmente em março vai consolidar um déficit. Nós fechamos ano passado, eu lembro a vocês, com um superávit que nós tínhamos de 2 bilhões e quase 400, e agora a posição vai ser de déficit de muitos bilhões no plano 1. E no plano Previfuturo, o plano Previfuturo é um plano de contribuição variável, ele não tem tecnicamente déficit, mas reduz o saldo de contas, como o Marcel e como a Paula já falaram aqui. Tem muitos associados do Prefuturo que olham lá seu saldo de contas e vê uma redução, dependendo do perfil onde eles estavam, bastante acentuada. Mas aquilo não caracteriza, tecnicamente, uma perda. Na verdade, está refletindo esse momento, que é um momento conjuntural, não é uma questão estrutural, um momento conjuntural de uma crise, e que a gente sempre repete, e com absoluta segurança, porque a gente olha a nossa carteira e a gente sempre repete em época de crise. A Previ tem uma carteira resiliente. A carteira da Previ, ela é resistente. E como ela é muito boa, porque a Previ investe em empresas da economia real, no momento que a economia começa a dar sinais de recuperação, a carteira da Previ costuma ser sempre a primeira que reage no mercado. Ela cai menos do que a média e, normalmente, ela reage primeiro, justamente porque nós estamos posicionados nas melhores empresas. Tem várias perguntas aqui com relação à empresa A, B, C, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: não dá nem tempo de a gente abordar cada uma delas, mas a gente tem um monitoramento que a diretoria de participações e a equipe da Paula, que trata de risco, acompanha isso com risco dos setoriais, que a gente já está, desde o início dessa crise, monitorando e acompanhando a situação de cada empresa nossa participada, inclusive as estratégias que estão sendo adotadas para proteger o valor. Vocês estão escutando? Oi. Eu estou me escutando aqui. Não sei se vocês estão me escutando. Sim. Está escutando? Está escutando? Então, acho que o Marcel é que saiu aí. Então, só para concluir para vocês o seguinte, que com certeza nós vamos ter um período de redução do ativo do plano Prefuturo, um período de déficit no plano 1, mas nós estamos trabalhando para retomar o caminho do equilíbrio. E aí, para concluir, o Juarez Mioto, ele pergunta assim: mas será que, mantido esse cenário até o final do ano, nós vamos ter uma revisão do plano?
Esse é um assunto, Juarez, que está sendo debatido no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Complementar. As regras que foram estabelecidas, elas vão precisar passar por uma análise da sua aplicabilidade diante de uma situação que todos nós estamos vivendo no mundo. Não é uma questão só do Brasil, não é uma questão só do nosso setor, é uma questão mundial. Então, nós vamos ter que, eu acredito que nas próximas reuniões do Conselho Nacional de Previdência Complementar, do CNPC, esse assunto vai estar em debate. O importante para a gente, e eu quero passar essa mensagem para vocês, associados e associadas, é que a gente faça a gestão dos nossos recursos, tome as medidas, as ações para proteger o valor de cada empresa e busque retomar o equilíbrio. Até o final do ano, muita discussão nós vamos ter ainda em relação a isso, e a gente vai ter que ver o desdobramento da pandemia e também da crise econômica. O meu amigo Aelmo Haas, lá do Pará, que também trabalhamos juntos, né? Eu tenho um apreço muito grande lá pelo meu estado do Pará. Pergunta qual que é a projeção da taxa Selic para 2020 e 2021. Então, num cenário base, a diretoria de planejamento projeta aqui para 2020 3,50 e para 2021 5,50. Foi a pergunta dele. Deixa eu aproveitar aqui e falar de outras coisas. A Adriana fala aqui, perguntou mais de uma vez sobre a política de investimentos. Adriana, a política de investimentos, assim, ela é elaborada com antecedência, né? A gente olha sempre um horizonte de 7 anos. Mas em momentos como esse, você tem que segurar e não necessariamente fazer exatamente aquilo que está previsto. Então, como eu disse, a política de investimentos previa que agora, no ano de 2020, a gente iria buscar diversificar investimentos, né? E estávamos buscando multimercado, fundo de investimento imobiliário, enfim, uma série de outros tipos, outras classes de ativos, porque quando a gente olhava para a renda fixa, ela estava muito baixa, estava abaixo do nosso atuarial. Então, não dava para a gente comprar renda fixa. Só que, na hora que a pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde, a gente olhou para o mercado e viu que as taxas de renda fixa melhoraram, ficaram acima do atuarial. Então, a gente tinha dinheiro em caixa, a gente foi lá e comprou papéis, tanto no Plano 1 como no Prefuturo. Então, a gente tem uma política, né, que é diversificar, mas vimos uma boa oportunidade. Então, a gente vai lá e executa, nesse momento, essa oportunidade. Logicamente, a gente discute na diretoria se é um bom momento, se não é. Lembrando, tem uma outra pergunta aqui que fala da taxa do empréstimo simples. Está diretamente vinculado a isso. Então, o empréstimo simples, a taxa dele é o mesmo da taxa atuarial. Então, não tem como eu diminuir além do que já é. Então, foi... Oi? Você está congelado. Não, é aí. Você não está aparecendo lá, está só embaixo. Agora ele não está congelado mais, não. Ele já descongelou. E complementando um pouquinho... Aqui ele está se movimentando bem. Complementando então, um pouquinho... o que é importante vocês, só para terminar aqui, é que a mulher está assistindo lá e falou que eu estou congelado aqui, aí fica essa confusão. Tá mesmo. Então, agora congelou, Marcel, mas tudo bem, vamos embora. Tá bonito aí no congelamento. Então, a taxa de empréstimo simples é a mesma da atuarial, ela acabou de ser reduzida, de 5 para 4,75 no Plano 1 e de 5 para 4,62 no Plano Prefuturo. Então, só se houver uma revisão da taxa atuarial é que mexe na taxa do empréstimo simples. Também sobre o Prisma, tem outras perguntas aqui. O que o INSS manteve foi o que a gente chama do convênio de pagamento, né, que é o fato de a gente adiantar no dia 20 o pagamento. A concessão de benefícios, ele congelou. Era isso que a gente vinha negociando para retomar juntamente com a manutenção
dos pagamentos. Então, os pagamentos estão garantidos até o mês de junho. E o convênio total ele está parado até que a gente chegue a um acordo com o INSS. Então, agora eu passo para alguém aí que não esteja congelado. Leonardo pergunta lá, o Leonardo está preocupado com os principais ativos que estão em queda. Nesse momento, a grande maioria deles. Porque a renda variável segue ali o Ibovespa. A gente olhando para o Ibovespa, tem dia que ele lateraliza, tem dia que dá uma subida, mas, de fato, ele está muito longe de recuperar ali a casa dos 118 mil, 120 mil pontos, nesse momento. A renda fixa, marcada a mercado... Paula, o Leonardo perguntou quais são os principais ativos da carteira nossa. Então, a gente pode dizer, Neoenergia, Vale, Banco do Brasil, Petrobras, em termos de volume, Itaú Unibanco, Ambev, do plano 1. Em termos de volume, é isso. Em termos de Bradesco, BRF. Quais caíram? Todos caíram praticamente. Em termos de quais caíram, todos acompanharam a queda. Agora eu entendi teu ponto. Qual é o nosso principal volume, né? A gente deixa eu aproveitar aqui. Então, eu vou aqui, ó. Nosso maior investimento no plano 1 é Vale. Depois a gente tem Banco do Brasil, Petrobras, Itaú Unibanco, Ambev, Bradesco, BRF, Neoenergia. Então, temos... Representando quase 90% dos ativos. Ultrapar. Renda variável. Então, são grandes investimentos. Hoje nós temos uma concentração, os 12 maiores ativos significam mais de 90%. E um trabalho que a gente vem fazendo no plano 1, que a política de investimento nos leva, para diminuir essa concentração. Então, esse movimento a gente vem fazendo já há algum tempo, no sentido de desconcentrar. Então, principalmente Vale, onde a gente tem uma concentração grande no plano 1. O plano Previfuturo é mais diluído, mas só para título de curiosidade, então, em fevereiro, eu estou aqui com a base de fevereiro, os nossos maiores investimentos no plano Previfuturo em renda variável, tá? Era Petrobras, Itaú Unibanco, Bradesco, Bolsa de Valores, B3, Vale, Banco do Brasil, Lojas Renner, Localiza, Ambev, JBS, Notre Dame, Suzano, são algumas das empresas nas quais nós temos investimentos no âmbito do Previfuturo. E temos uma carteira grande. Marcel. Adriana, deixa eu complementar aqui a preocupação da Adriana. A preocupação da Adriana, de fato, é uma preocupação que a gente teve na construção de todas as políticas de investimentos. Né? Como que a gente faz para reduzir a nossa participação em renda variável? Isso esteve endereçado em todas as últimas revisões da política de investimentos e também encontrando os caminhos de saída desses ativos, porque muitos a gente tinha ali, né, a gente não tinha como sair porque a gente tinha acordo de acionistas, como foi o movimento feito em Vale, como foi o movimento, né, feito em Neo. Então, essa preocupação, Adriana, ela esteve muito presente nessa construção. A gente tinha ali, dentro do horizonte de 7 anos, a gente tinha uma escadinha, a gente tem, né, uma escadinha de decaimento dessa renda variável, que no horizonte de 7 anos, né, ela chegava, na política do ano passado, ela chegava a 30%, do ano retrasado, ela chegava a 30% em 7 anos. E do ano passado, de fato, como todas as casas e as previsões eram otimistas, a gente até reduziu um pouquinho essa escada no ano passado para, no horizonte de 7 anos, chegar ali próximo de 40%. Mas sempre reduzindo essa exposição também. Paulo, deixa eu acrescentar para a Adriana e para todos os associados. Deixa eu só finalizar aqui. E outra preocupação que a Adriana coloca ali, que é bom a gente pontuar, é que pela nossa exposição, que também, né, a gente estava endereçando também a redução da exposição nesses maiores ativos, para que a gente possa trabalhar a diversificação,
Mas, nesse momento, Vale reduziu menos do que Ibovespa. Então, nesse momento, a gente teve sorte com isso. Vale reduziu menos que Ibovespa. A gente poderia estar perdendo mais, se isso fosse mais diversificado. Mas deixa eu falar de Vale, porque esse é um movimento que a gente vem fazendo desde 2017, quando nós fizemos a revisão do acordo de acionistas. O grande objetivo nosso foi agregar valor para a companhia e garantir que nós pudéssemos, em condições de mercado, sem impactar negativamente as ações, pudéssemos ter liquidez nos nossos ativos de Vale. Então, nesse ano, para vocês terem uma ideia, no início do ano, que a Bolsa teve uma grande subida, os valores das ações de Vale chegaram a retomar o preço anterior àquele período daquela tragédia, né, em Brumadinho. E nós fizemos já nesse ano, antes da tragédia, agora do Covid e da crise do petróleo que derrubou as bolsas, nós já fizemos vendas de mais de 2 bilhões de reais em Vale. Ano passado, só nos primeiros dias de janeiro, nós vendemos mais de 1 bilhão e 200 milhões de Vale. Então, essa é uma preocupação permanente da diretoria da Previ. Nós fizemos, no meio do ano passado, um lançamento de ações, uma oferta pública de ações da Neoenergia, porque nós não tínhamos liquidez também para as ações de Neoenergia, nós estávamos vinculados a um acordo de acionistas, só poderíamos vender nossas ações para o controlador. Nós fizemos o lançamento das ofertas com o compromisso de ficar com essas ações por mais um ano, e nós vamos ganhar também liquidez para essas ações de Neoenergia, que representam mais de 8 bilhões de reais dentro da nossa carteira. Então, é um trabalho que ele é lento, naturalmente. A Previ é grande, é o maior investidor institucional que nós temos no país, e é como se fosse um transatlântico. Os movimentos são feitos estrategicamente, mas de forma correta. A gente tem planejamento, tem todo o estudo técnico por trás para a gente poder fazer esses movimentos em defesa da liquidez e do equilíbrio do plano. Ivanete faz uma pergunta. Boa noite, faço parte do Previ Futuro Arrojado. Sobre novos aportes nesse momento, o que acham? Existem duas visões ali. Vamos às compras, podemos considerar um ativo barato e fazer mais aportes para a gente fazer um preço médio interessante ali, capturar ganho na retomada. Só que tem que ter a preocupação também de que, assim como ele pode ter esse repique para cima, pode não ter chegado ao fundo do poço ainda. Então, eu digo para você que é um trade-off. É uma escolha muito pessoal. Pode ir para cima, pode ir para baixo. Se a gente tivesse essa resposta, a gente já faria isso também na Previ. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui. A gente está caminhando aqui para o momento já tem mais de 1 hora de que a gente está conversando, e é o momento da gente começar também a encerrar. Mas eu quero reforçar o que o Márcio acabou de dizer. É preciso tranquilidade. Nós temos uma política de investimentos que olha para um horizonte bastante largo, de 7 anos. Existe, sim, uma concentração. Estão reforçando a resposta que foi feita para a Adriana. Existe, sim, uma concentração que nós sabemos. Se a Previ entrasse no mercado hoje vendendo a sua posição, a gente derrubava um monte de ações e perdia dinheiro. Então, a gente tem que saber o momento de fazer a saída de cada ativo, e a gente vem fazendo isso de uma forma organizada, tranquila, sabendo que a gente precisa manter o nosso caixa para o pagamento. A tranquilidade que eu acho que é importante a gente passar para o pessoal do Previ Futuro nós temos um caixa que permite pagar o benefício por um longo período, suficiente para a gente superar toda essa situação de pandemia, essa dificuldade que o mercado inteiro está enfrentando. Então, esse é um primeiro ponto que eu considero importante a gente ter em mente. Segundo, assim, eu também sou um associado da Previ que
vou depender do plano da Previ para pagar a minha aposentadoria. Então, a gente tem muito cuidado, muito critério para fazer todos os investimentos, para ver a hora de sair ou de entrar de qualquer que seja o investimento. Renda fixa, renda variável, estruturado, enfim, todas as classes de ativos. O plano Previ Futuro é um plano bastante diferente do plano 1. É um plano que a gente já tem uma situação que ele segue o IBRX, basicamente, na renda variável. E renda fixa ele tem muito mais, a gente chama de marcado a mercado, ele fica ali oscilando de acordo, porque a gente tem que deixar um certo valor para a liquidez. O associado do plano Previ Futuro tem a possibilidade de escolher os seus perfis de investimento ou o ciclo de vida. Lembrando que tem 3 ciclos de vida. Então, depende muito de cada um. Então, essa pergunta que acabaram de fazer, não lembro o nome da pessoa agora, que a Paula acabou de dizer, mas é importante a gente saber assim, se você sabe que você topa correr um risco, né, posso ganhar muito, mas posso, né, a gente brinca que você tem que ter pressão 12/8. Se você tem pressão 12/8, você pode fazer um aporte de 5 mil, 10 mil lá no plano Previ Futuro, lembrando que esse aporte ele vai ficar preso por muito tempo, porque a gente não pode tirar, né, a não ser que mude a legislação. Pode ser alguma coisa que a CNPC decida. Enquanto não decidir, a gente vai ter que fazer isso. Eu, por exemplo, tenho Previ Família para os meus filhos, tenho Previ Família para o meu neto. Então, é um momento que eu acredito que é bom. O mercado está depreciado, eles estão num perfil de investimento agressivo. Então, se tiver um recurso, eu falo para ele, bota um dinheiro, porque é bom, mas isso depende de cada um. Então, eu queria fazer um agradecimento a todos vocês por terem participado dessa live com a gente, por ter atendido o nosso chamado, mas, principalmente, falar 2 coisas para vocês. Primeiro, cuidem de vocês, cuidem da sua família, cuidem das pessoas que vocês amam, porque o momento requer bastante cuidado e a gente quer, daqui a algum tempo, encontrar todo mundo e comemorar a vida, esse é o ponto importante. E segundo, a nossa Previ é uma entidade resiliente, é uma entidade centenária e nós temos um modelo de gestão, um modelo de governança bastante sólido e a gente está olhando para isso, essa prestação de contas que nós estamos fazendo aqui para vocês. A gente manda mensalmente o boletim de desempenho, a gente vai nas 15 maiores capitais prestando contas, enquanto eleito por vocês para representar os associados lá na diretoria, a gente vai nas associações, nos sindicatos, para conversar com todo mundo e colocar o que está acontecendo dentro da Previ. Então, essa transparência é uma grande força nossa também. Então, vamos nos manter unidos, vamos continuar defendendo a nossa Previ, esse nosso modelo de governança, que eu acredito que é a maior força que nós temos, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, aí eu passo aí para o Márcio e para a Paula. Pessoal, essa foi a nossa primeira live, primeira experiência de live, de a gente poder estar dialogando aí com vocês ao vivo. Gostei muito, achei uma experiência muito bacana, essa oportunidade de a gente falar da Previ, levar para vocês a visão que a gente tem de dentro da Previ, e nós estamos, apesar do momento difícil, desafiador, nós confiamos muito no nosso corpo técnico, os nossos funcionários são extremamente comprometidos com a missão da Previ de pagar benefícios. As pessoas trabalham na Previ com um carinho muito grande, a nossa missão é nobre e, num momento difícil como esse, ela ganha ainda mais destaque nessa nobreza que é pagar benefícios a todos vocês. O Edson perguntou, só para nesse encerramento, como é que está a repercussão do Previ Família, que o Marcel tocou ali. Nós lançamos o Previ Família, ele está indo muito bem, é importante que vocês falem, podem contratar pelo site, pelo aplicativo, enfim, a gente disponibilizou canais para as pessoas poderem se associar e tenho certeza
que vai ser mais um sucesso dentro do conjunto de planos que a Previ administra. Quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento que ninguém tem a resposta como é que vai desdobrar tudo isso, né? E na minha percepção, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, aqui no Brasil nós estamos há 1 mês e 1 semana de isolamento, né? É esse o tempo que a Previ está em teletrabalho. E tem muita gente que no isolamento acha que a curva pode estar baixando de contaminação, que agora é a hora de flexibilizar. Eu digo para vocês, na minha percepção, é a hora de redobrar a atenção, porque temos que cuidar do distanciamento social, da higiene, porque os números, sabidamente, estão subestimados, não tem exame, fluindo para todos, e o que nós estamos vendo é que há uma subnotificação. Então, ainda não sabemos o desdobramento de tudo isso. O fundamental é que nós nos mantenhamos atentos e com cuidado com todos os nossos familiares e amigos para a gente poder sair com saúde do outro lado dessa pandemia. E dizer para vocês que vocês tenham absoluta certeza, cuidem desse presente agora, porque a Previ, como sempre faz em todos esses 116 anos, vai estar cuidando do futuro de cada um de vocês e de suas famílias. Boa noite a todos vocês. Eu queria agradecer a participação dos donos da Previ nessa live, dizer que para a gente é gratificante essa troca e que talvez não tenha dado para responder todas as perguntas, a gente vai estudar elas todas com muito carinho e levar todas em consideração nas nossas ações, nos nossos planos, nas nossas respostas, dizer que a política de investimentos, então, ela está sendo revista, vai ser finalizada até o final do mês que vem, apresentada para vocês também, divulgada, a política vai trabalhar com muita prudência, analisando os cenários, analisando a nossa estratégia de longo prazo, definindo flexibilidade também para os nossos movimentos táticos, trabalhando de forma muito responsável a diversificação de ativos, sempre naquela máxima que é a preocupação da Adriana ali, né, de não colocar todos os ovos numa cesta só. Então, essa preocupação, Adriana, da redução da renda variável, ela, de fato, ela esteve endereçada na política de investimentos, a gente vem fazendo esse movimento ao longo do tempo, ela é super válida e a gente está levando em consideração todas as sugestões de vocês para essa construção. Então, só agradecer a participação de vocês, pedir para que vocês se cuidem e reiterar, né, o espírito de solidariedade que é a linha mestra de formação da Previ. Estamos todos juntos e vamos passar por este momento. Isso vai passar. Muito obrigada. Boa noite e cuidem-se. Até mais, pessoal. Boa noite a todos vocês. Obrigado pela audiência. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Abraços e beijos virtuais. Bye, bye.